Glória a Deus. Eu tenho muito orgulho de vocês. Vocês não sabem por quê. Só ver o futuro de vocês me deixa assim, extremamente impactada pelas grandes coisas que Deus tem com essa geração. E por isso, para mim, vale a pena investir na vida de vocês. Não importa se são 2 pessoas, para mim, uma pessoa. Mas se são pessoas que Deus escolheu, isso já me alegra muito. Porque eu sei que vocês vão ser alguém que lá atrás, lá na frente, aliás, como lá atrás também aconteceu, de poder aplaudir e ver o êxito de cada pessoa que nós lidamos em termos de ministério desde o ano 2001. Tivemos ministério aqui e todas as pessoas, os pastores dessa casa aqui, foram nossa cria lá dentro, que ficaram conosco 4 anos estudando e se preparando, né? E realmente hoje eles estão dando frutos, e são frutos de bênçãos mesmos. Não são qualquer pessoa. Vocês vão entender. Agora vocês vão ser treinados nesse perfil que Deus quer, que não sou eu que quero, mas que vocês vão ser treinados por Deus, porque o que Deus me revelou em fevereiro de 1997, eu estava lá em São José dos Campos, Deus falou, retira-te, eu quero 7 dias de jejum só com água. E aí eu fui naqueles 7 dias, e aí Deus começou a falar para mim que muitos líderes que estavam sendo levantados aqui na terra não foram líderes qualificados por Deus. Não eram aprovados pelo Senhor. E ele falou, eu vou te dar o perfil de líder espiritual que eu quero dentro do meu corpo, do corpo de Cristo, da igreja. E vocês entendendo o perfil que Deus quer, você vai ver quantos pastores estão fora disso daqui. Infelizmente, vocês vão ter choque, como eu tive também. Porque eu falei, meu Deus, então quer dizer, quem é que pode estar realmente liderando uma igreja nesse perfil que Deus exige? Isso é exigência da parte de Deus, não é nem da minha parte, mas que Deus vai estar trabalhando com cada um de vocês para que vocês sejam aprovados por Deus. Eu vou começar até explicando um pouquinho o que é liderança, né? Liderança, sabe que há algo ou alguém que está ou vem ocupando o primeiro lugar. Isso pode ser empresa, pode ser no jogo de futebol, pode ser em todas as áreas que nós nem imaginamos, mas que sempre tem uma liderança para levar esse trabalho à frente. Então, pode ser indivíduo, como pode ser grupos, enfim, liderança na área de política. Então, sempre tem uma liderança. Agora, o que é ser liderado? Uma pessoa que é liderada é aquela que está debaixo da liderança de alguém, claro, que obedece, né, um líder. Então, quando a pessoa obedece o líder, significa que a pessoa se submete à liderança dessa pessoa. E aí, então, perguntou, o que é realmente ser um líder, né? Então, líder, em inglês já escreve leader, né? Que é líder mesmo que se fala, né? Então, daí essa palavra para nós também. Um indivíduo que chefia, né, que comanda, orienta em qualquer ação, empresa, ou que tem ideias diferentes também. Então, geralmente fala guia, é chefe, né, o condutor de um grupo, até o pastor é um guia, é um líder, que ele está à frente para liderar o seu povo, ou seja, o seu rebanho. Então, o que é ser realmente um líder espiritual? Como podemos reconhecê-lo quando encontramos? Eu não quero que você, depois que eu estou falar tudo isso daqui, você fique analisando seu pastor, não. Deixa lá ele ser líder do jeito que Deus chamou. Mas o que eu recebi é o perfil do líder que Deus exigiu de mim. E isso é algo que Deus vai exigir de vocês que estão aqui comigo também. Então, não vai ser uma coisa muito fácil, não. Tá? Mas é possível, é claro que o Espírito Santo está conosco, né? E ele nos ajuda, amém? Não estou colocando medo também em ninguém, não. Não sai fugindo daqui, não. Amém? Então, vamos estar trabalhando agora com um personagem do Antigo Testamento, a pessoa de Moisés, né? De Josué, Caleb, Gideão, Davi, foram líderes mesmo que realmente eles lutaram pelo seu povo. Então, o líder é aquele que vai lutar, não é para a sua sobrevivência. O líder tem que lutar pela sobrevivência dos outros. Essa é a primeira questão, que a gente tem que separar. Porque o líder, ele está vendo, o líder que não é qualificado por Deus, ele está pensando apenas em si. Mas o verdadeiro líder é como um pai ou uma mãe. Quem não vai defender o filho ou a filha na hora de perigo?
Agora eu pergunto, será que todos estão fazendo essa mesma liderança no corpo de Cristo? Onde deixa tudo para buscar uma ovelha, deixa as 99, como diz no curral, e vai buscar uma ovelha só que está lá doente ou que se perdeu? Eu pergunto, quantos de vocês iriam buscar alguém que está perdido? Eu espero em nome de Jesus que todos vocês sejam assim. Como a gente tem deixado muitas vezes o conforto da casa, a hora de sono, e nós estamos lá correndo atrás de pessoas que estão precisando de ajuda. Porque esse é o coração que Deus pediu para mim, entendeu? Eu não estou pedindo para vocês, mas eu sei que é o correto. Nós estamos liderando aqui no amor de Cristo. Não é para proveito próprio, não é para se engrandecer. Não pode pensar assim, mas é que a pastora não tem uma igreja. Graças a Deus que não me deu igreja. E graças a Deus que me deu pessoas como vocês, que estão sendo preparados para o futuro, para aquilo que Deus tem. E essa realmente é o que mais me recompensa. Então, que ideia Deus faz realmente de um líder? Então, claro, o maior líder que existiu na face da terra é o próprio Filho de Deus, que se tornou o exemplo para nós, que também não é fácil de segui-lo, não. Todo mundo aqui foi salvo, não foi? Todo mundo recebeu Jesus, mas para seguir Jesus custa tudo. Ele vai pedir muitas coisas que para você não vai gostar, você não vai querer abrir mão. Mas se você realmente é uma pessoa que tem um chamado de Deus, Jesus será a tua prioridade. Se Jesus não for a tua prioridade, meu filho, então sai desse esquema de liderança. Vai ser uma ovelhinha na igreja. Mas eu creio que vocês têm esse chamado, né? Então, as características, principalmente morais de Jesus, as características de obediência, da humildade, olha, como experiência, não foi fácil para mim, não. E eu creio que muitos que ainda vão passar, vão entender isso daí na pele, como diz, né? Porque Deus mesmo exigiu. Quantas vezes Deus pediu para mim fazer 21 dias de jejum só com água? 40 dias também com água. Entende? Tudo isso para entender o quê? Quem é a pessoa de Jesus. E muita gente fala de Jesus, ensina de Jesus, mas não vive através de Jesus. Essa é a grande diferença. E são poucas pessoas que você pode falar, não, aquele pastor realmente é que nem pastor Jesus. Eu ainda quero ser aprovada, a tal ponto que todo mundo possa olhar para mim, olhar para o Massai e falar assim, não, eles são pastores segundo o coração de Deus. Que nós somos o que a réplica de Jesus aqui na terra, é isso que nós queremos ser, para sermos aprovados por Ele. Eu acho que não tem nada nessa terra para mim que compense mais do que, sabe, olhar para o Senhor e falar, Senhor, valeu a pena. Ou Jesus falar para assim, valeu a pena investir nela, ou investir nele. E nós falamos, Senhor, valeu a pena te seguir. Não é fácil. Todo mundo já conhece um pouco a história de Moisés, né? Então a gente nem precisa entrar nos detalhes, mas só para quem não sabe, lembrar que ele nasceu, né? A família já estava no Egito, na escravidão, e ali então o faraó mandou matar todos os meninos, porque eles estavam com medo de que aumentasse a população hebreia, e ali se juntasse na hora da guerra com o inimigo, e aí fosse combater o Egito. Então ele falou, não, antes que isso aconteça, eu quero eliminar todos os homens, e as meninas vocês podem deixar, dando ordem para parteiras, vocês podem deixar as meninas viverem, mas os homens eu quero que vocês matem. Vão dizimar todos os meninos. E isso a gente também vê a repetição na época de Jesus, não foi? Que o Herodes mandou matar todos os meninos também abaixo de 2 anos. Sabe que quando Deus estava falando isso comigo, eu falei, Senhor, verdadeiramente, Satanás não é onisciente, porque ele não sabe quem vai ser o eleito de Deus. Como Satanás não sabe de vocês. O que vocês vão fazer ainda? Então, ele está tentando sempre o quê? Desviar a nossa atenção, desviar o nosso caminho em Deus, para que a gente não persevere. Dá vontade de assim, chutar o balde, sabe? Eu vou embora, eu vou voltar para o mundo. Ou outras pessoas podem falar, não, eu vou voltar para ser um crente comum, um crente normal. Mas se você tem chamado, Deus não vai deixar você esquentando o banco. Tenho certeza absoluta. Que ele vai colocar tudo quanto é espinho, no banco e no chão. Onde você pisar vai ter prego, como eu falo. Porque Deus incomoda a gente. Amém? Amém. Então, esse livro chamado Êxodo, que nós falamos Shemot, né?
que todo mundo usa como saída, mas a palavra mais interessante, pode abrir aí em Êxodo, pegar só minha Bíblia aqui. Êxodo, aliás, a Bíblia toda no hebraico é muito interessante porque ele revela exatamente o significado. Veja aqui, ele fala assim, são esses os nomes. Então, Êxodo significa nome, não significa saída. No hebraico é isso aqui, Shemot significa nomes, dos filhos de Israel. O quê? Aqui ele está qualificando os filhos e as tribos que iam sair do Egito para entrar na Terra Prometida. Então, nesse livro eu posso dizer, teus nomes estão escritos e vocês vão sair do Egito para entrar na Terra Prometida. A mesma coisa que Deus tem mostrado para Moisés. Então, nós já sabemos que essa história, quem já leu, eu pedi para ler por causa disso, né? E muitas vezes os escravos estavam realmente debaixo de uma subserviência de Faraó, se dando em tudo aquilo que eles podiam. E nós vimos realmente assim que até no final, quando Moisés teve que fazer um dos últimos milagres ali que Deus fez através dele, muitas vezes ele tinha que buscar ainda palha para fazer tijolo. Tal foi a perseguição. Então, eles não estavam contentes apenas com os tijolos, mas tinha que buscar ainda palha para deixar muito mais a vida dos hebreus, assim, debaixo de jugo, debaixo de peso. E muitas vezes você vai ver que quando chegar na hora de você começar a se emancipar na presença de Deus, você vai ver como que vem jugo em cima de você. Cansaço, que você não tem nem vontade de fazer aquilo lá, mas parece que patroa vai pedir mais ainda. É engraçado isso. E que você vai entender que o rompimento está chegando. Amém, Deus. Amém? Amém. Aí, uma falou amém aqui, que ela quer realmente o livramento de tudo, não é verdade? Eu já tô vendo a patroa, entendeu? Como é que é? É que eu já me identifiquei nessa situação. Amém. Então, mas eu entendo que se você foi uma dessas pessoas que teve um encontro com Jesus, creio que já houve uma grande transformação até aqui, né? E o desejo que Deus coloca é amá-lo, é realmente buscá-lo. Não é tanto fazer a obra, mas Deus quer que nós o conheçamos. É muito fácil fazer a obra, porque se você já tem dons, tem talentos e tem os dons espirituais aí, você já pode fazer. Mas não é isso que Deus está interessado. Deus está interessado em que você o conheça. Amém? E Deus quer que você, além de ser salva, quer que você leve essa salvação para outras pessoas também que estão no engano. Porque a gente já sabe que tem muita gente que não conhece nem sequer a Bíblia, né? Mas dentro dessa história de Moisés, interessante que Moisés fugiu para o deserto, sozinho, porque ele tinha que apartar de uma briga, né, dos egípcios, e ele matou um egípcio, e aí ele foi descoberto, então ele ficou apavorado e falou, bom, agora o faraó vai atrás de mim, vai querer me perseguir, vai realmente me matar. Então ele fugiu para o deserto, mas isso também estava aqui dentro do plano de Deus, para que ele não ficasse eternamente servindo a Faraó. Mas eu acho assim, Deus tão tremendo, porque imagina um menino hebreu nascendo no tempo da escravidão, e Deus então usa os pais para colocarem no rio Nilo, e ali então aquele cestinho vai navegando com a criança, parando aonde? Na mão, exatamente. Ela diz que é tia, né, de Faraó, alguma coisa assim. Mas é de falar filha de Faraó, porque o Faraó é o cabeça, claro. E ela, então, cria essa criança nas barbas de Faraó. Olha isso, eu falei assim, Deus, você sabe que é pegar uma pessoa, deixar ir para o inferninho, conhecer o que é o inferno dessa vida, e depois falar, você já conheceu o suficiente, não conheceu? Agora eu vou tirar você, eu vou trazer para mim, porque você vai tirar muita gente lá do inferno também. Eu acho essa estratégia de Deus tremenda. Sabe, quando eu falei assim, Jesus amado, realmente, ele não sabia que ele ia ser o salvador do povo hebreu. Imagina só, Satanás procurando saber quem que era o garoto que ia ser o salvador, já que havia profetizado isso já há muitos anos
à frente, né? Em Gênesis já foi profetizado que veria realmente da semente da mulher um varão que iria pisar na cabeça da serpente. Então ele já estava de olho em todo mundo que podia ser o candidato, mas ele não conhece e nem sabe quem é. Mas uma coisa importante é que depois dessa fuga, ele foi para o deserto, né? E por que Deus levou ele 40 anos? Sabe o que é 40 anos no deserto? A gente não aguenta nem 2 anos no deserto, né? E já estamos lá soltando rojões. Sabe o que é 40 anos no deserto? Porque ele viveu 40 anos no palácio. Então, como ele adquiriu toda a cultura, magia, ele conhecia todo, vamos falar, aquilo que estava dentro do Egito. Deus teve que deixar 40 anos para ele esquecer tudo isso também. E ali, enquanto ele esquecia o mundo, que Egito significa mundo, ele estava sendo treinado por uma outra coisa que Deus tinha preparado para ele. E ele estava cuidando de quê? Simplesmente de ovelhas. Imagina de um príncipe para ser o que? Um pastor. Você pode ter nascido em berço de ouro, minha filha, mas se Deus pegar você, você vai ter que largar muita coisa e vai ter que seguir a vida de pastor. Porque é assim que Deus trabalha. Mas nessa solidão, muita gente fala assim, mas Moisés era gago. Não era gago, não. 40 anos sem conversar com gente. Ele só podia falar que ele já sabia qual que era o que vinha perto dele, entendeu? Por quê? Vai conversar com quem? Se não tinha ninguém ali, até o momento que Deus realmente colocou Jétro, né, que ele acabou conhecendo tudo mais. Mas na solidão ele adquiriu o que se chama rigidez contra o pecado, entende? Deus estava forjando para ser um bom líder, então Deus usou o quê? Animais para treiná-lo, animais. Porque a ovelha tipifica exatamente quem? As ovelhas de Cristo, os cristãos. Então, Deus fez ele esquecer toda a educação, a cultura adquirida no palácio, tá certo? E trouxe para ele mesmo, graças a Deus. A primeira condição, tem 5 condições para um líder do Senhor, para ser aprovado pelo Senhor. Primeira coisa, ser chamado por Deus, está em Mateus 22:14. Ser chamado por Deus significa que tem muita gente que não foi chamado por Deus e se fazendo pastor porque eles somente formaram os seminários. Esse é um problema muito sério. Todo mundo fala, não, mas ele formou seminário, e daí? Por acaso Jesus chamou? Para estar liderando as ovelhas dele? Olha a igreja, o estado que está hoje. Quantos pastores realmente foram chamados por Deus? Eu fui chamada diretamente por Deus, não fui chamada por homem nenhum. Nunca ninguém pôs as mãos na minha cabeça para dizer, ó, fulano, você vai ser profeta, ou você vai ser mestre, ou você vai ser pastor. Nunca. Porque o meu chamado veio diretamente dele para mim, como foi com Paulo, como foi com muitos homens. Porque aqueles que foram chamados por Deus mesmo não se corrompem com esse mundo. Não tem como se corromper, porque a primeira coisa está na fidelidade para com Deus. Então, o Moisés, ele foi chamado por Deus, diretamente por Deus. Então, o que Deus também é tão misericordioso que ele fez manifestar na vida dele o futuro dele, ou seja, quem ele seria. Olha, já te treinei 40 anos no deserto, você já cuidou bem das ovelhas, agora eu vou te colocar ovelhas humanas para você apacentar por mais 40 anos. 40, 40 e 40, sabe que não? Ele viveu 120 anos. E cada 40 fecha um ciclo, abre o outro. Então, por isso que ele fala que, até popularmente fala, quem completa 40 anos é o ano do lobo, né? Porque eles falam que mudam. E realmente, muda mesmo. Então, há 40 anos já tem uma outra maturidade que não tinha antes. Claro, e experiências novas também. Então, todo líder escolhido por Deus tem que ter um encontro com Deus. Só falou um versículo de Mateus? Como é que é? Você falou de Mateus? Eu só citei o versículo porque... onde é que está o meu negócio? Aqui. 22:14.
É mais para... Ah, você queria saber a passagem? Não, eu só não li, porque ali está escrito, né, o chamado. Ah, tá bom. E aí, interessante, porque Moisés estava no deserto, e ali ele estava perto do Monte Horebe, e ele viu uma sarça ardendo, tá certo? E aquilo chamou, né? Claro, o homem é curioso, foi ver o que estava acontecendo. E quando ele subiu o monte, o que ele encontrou? Com Deus. Todo mundo que sobe um monte de oração, você sabe que encontra com Deus, né? Quantos daqui já subiram um monte lá no Brasil? Já, né? Aqui só tem um monte de lixo, então não dá nem para subir. Aqui não tem como subir, mas a gente pode fazer o seu monte lá no seu quarto também, ou no seu escritório, no seu carro, onde você quiser. Então, quando ele viu a sarça ardente em chamas, sem se queimar, ele falou, mas o que será que está acontecendo? Isso, para nós, a gente chama assim teofania, tá? Teofania é uma manifestação de Deus, né? Ou a presença de Cristo Jesus antes da sua encarnação. E muitas vezes ele está, no Antigo Testamento ele está escrito o anjo do Senhor com A maiúsculo. Ele não é um anjo comum, é o anjo do Senhor representando exatamente o Filho de Deus, que para nós é Jesus Cristo. Amém? Eu até pulei. Quem está com o número 1 aí? Por favor, pode ler. Êxodo 1, 15 a 22. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifrá e Puá. Quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim deixaram os meninos viver. Então, o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou, por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras ao faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras e os israelitas. Continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele deu a cada uma delas a sua própria família. Então, o faraó deu a seguinte ordem a todo o povo. Lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viver. Amém. Então, a passagem que eu falei já está descrito aí nessa passagem que ela leu, tá? E agora já estamos no deserto, mas isso é só para confirmar que eu esqueci de pedir para ela ler. E agora eu queria, então, quem está com 2, né, que é Êxodo 3:4, por favor. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio dos pinheiros e disse, Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu Moisés. Amém. Então veja que aqui estou provando para você que quem chamou Moisés foi o próprio Deus. Então Deus o atraiu ali naquele monte de Horebe, mas quando ele viu a sarça, ele ouviu a voz, e nessa voz, então Deus falou direto, ou seja, Jesus, que estava em forma de sarça ardente, chamou diretamente Moisés. Então, e Moisés respondeu o quê? Eis-me aqui. Quando Deus me chamou, a única coisa que eu pude falar, falou, eis-me aqui. Senhor, estou nas tuas mãos. Eu nem tinha lido a Bíblia uma vez inteira. Eu mal conhecia a Bíblia quando Deus me chamou. Mas foi interessante porque eu me curvei e falei, Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade. Então, primeira coisa, a condição do verdadeiro líder, ele tem um chamado de Deus. Isso é que você mesmo sabe quando o Espírito Santo fala com você. Tá? E outra coisa, o verdadeiro líder, ele nunca se sente capaz de realizar o plano de Deus. Parece que uma impotência, fala, Senhor, o que vai ser esse ministério? Como é que eu vou dar conta desse ministério? Né? Ficam todas essas perguntas dentro da gente. Mas lembra que a missão, quando Deus realmente
chama ele mesmo, equipa, claro, né? Então, a missão de Moisés, ele disse, vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires meu povo, os filhos de Israel, ele fala. É aí, em Êxodo 3, 10, 11, né? Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Eu acho assim, Deus tão fantástico, porque ele criou praticamente Moisés dentro do palácio. Para quê? Porque o Faraó, se não fosse Moisés, não ia atender ninguém. Claro. Agora, peraí, Moisés sumiu, agora ele está voltando? Então, deixa eu atender. Então, Moisés sabia como também se portar diante de um rei. Ele já foi, claro, já morou ali no palácio, ele sabia todas as, vamos falar, etiquetas, né, que era exigido. Então, ele não ia aceitar qualquer um que viesse lá, de repente entrar, invadir e falar para falar. Ele já nem custou para ouvir Moisés, imagina os outros. E muitas vezes vai acontecer com você. Você vai falar assim, mas quem sou eu para o pastor me ouvir? Eu sei que alguém aqui já teve experiência, umas pessoas aqui. Né? Quem sou eu que eu vou falar isso daí para ele? Ele é o meu pastor, né? Mas é interessante que Deus, ele não escolhe aqueles que confiam em sua própria capacidade, sabia? Força, habilidade, inteligência para fazer a obra dele. Mas chama aparentemente os tímidos, os incapazes, os inseguros, ou seja, eu mal consigo falar, eu não tenho habilidade nem para pregar, e o que eu vou fazer na igreja? Quem sabe eu vou servir um cafezinho, como diz, entende? Ou então varrer o chão. É assim que começa o líder mesmo, o líder nunca começa por cima, não, ele tem que começar por baixo. Bem? Então, uma certa dose de insegurança é importante para caminhar na dependência de Deus. Claro, porque se você fala, opa, eu sou bom, eu faço tudo, então não precisa nem de Deus, você já tem a sua habilidade para dominar a coisa, não é? Então, e quando Deus escolhe, não é bem por aí, não. Deus escolhe porque Ele sabe que justamente você e eu somos pessoas inseguras, né? Quando se trata das coisas espirituais, principalmente responder diante de Deus. Por que será que Deus escolhe homens assim, homens e mulheres? Porque o próprio líder, ele não confia na sua própria natureza, sabia? Na própria natureza humana, na sua capacidade, talento, habilidade, como eu disse. Mas ele começa a caminhar, Senhor, eu posso ter sido muito bom como boss, como meu trabalho secular, mas na questão espiritual, para mim, eu estou tremendo. Nossa, no começo, a primeira vez, eu lembro que a Neuza falou assim, você pode dar um estudo sobre Satanás? Eu tremia da cabeça, nem saía, balbuciava, porque já não conhecia nem o inimigo. Agora, imagina eu falar no meio de muita gente, um monte de pastores ali, tudo letrado, formados, e eu lá, tremendo para falar. Mas é isso que Deus quer, né? Porque a autoconfiança realmente diminui o poder de Deus, mas a nossa confiança nele, então ele pode realmente nos conduzir da forma que ele quer. Amém? Então, isso é muito importante, tá? Para que a gente caminhar na segurança de Deus, nós temos que ter a nossa insegurança. E a palavra de Deus mesmo fala que quem Ele chama, Ele capacita, então não precisa nem ficar preocupado. É interessante que a resposta de Deus a Moisés, quando ele falou, eis-me aqui, ele falou, eu serei contigo, e esse será o sinal de que te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Quem está com esse número 3 aí? Que é Êxodo 2. Por favor, pode ler. 3, 14, né? 12. 3, 12. 12? É. 10 ou 12. Agora vá, pois eu envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu, eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Amém. Obrigado, querido. Então, qual foi o objetivo de Deus, o plano de Deus? Ele falou, você vai tirar esse povo do cativeiro e vai levar para a terra prometida. Basicamente, em resumo, é isso daí. Como a nossa missão aqui,
Qual é a nossa missão? Primeiro, destruir as obras do diabo, tá certo? Preparar o povo de Deus para introduzi-lo na terra prometida e ainda preparar para o arrebatamento. Isso aqui é o meu chamado, para assim dizer. Pisar na cabeça da serpente, libertar o povo de Deus, introduzir na terra prometida, quer dizer, o chamado que vocês têm aqui na terra, e depois preparar em santificação para o arrebatamento. Eu não tenho outro objetivo maior se não for isso daí. Segunda condição. Todo líder chamado por Deus deve ter intimidade com Deus. Intimidade. Não são os dons. Não é nada. O que Deus quer, porque dons até são presentes de Deus, mas o que Deus quer de cada um de nós é intimidade com Ele. E muitas vezes, olha, a gente mal ora, mal lê a Bíblia, mal ora no Espírito, e aquela agitação, corre, trabalho, sabe? A gente não dá tempo e espaço realmente para Deus realmente nos preparar. Por isso que Moisés permaneceu lá no monte, né? Esteve na presença do Senhor, e lá ele foi conhecê-lo, e também Deus se revelou a ele. Você sabe que se você estiver no monte de oração, no seu quarto, aonde você quiser buscar Deus, Deus vai se revelar a você. Da forma que você entenda e da forma que você vai entender o seu chamado. Ele vai falar. Quando ele falou comigo, imagina a forma... Eu nem sabia, batistona, tradicional. Não sabia nem que existia demônio. Eu nunca pus o pé no candomblé, no espiritismo, nada. Então, de repente, Deus fala assim, agora estou te levantando para você ir lá lutar com o faraó. Eu falei, que é isso, Senhor? O próprio Satanás, ele falou, pois é, como você não tem vínculo com ele, então eu posso te levar para um lugar mais alto. E de fato, foi o que aconteceu. Então, o que Deus quer aqui é que nós precisamos o quê? Intimidade com Deus, exatamente. Porque quando você tem intimidade, como disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Que evangelho você vai estar levando para os outros? O evangelho é para ganhar almas sem nenhum sinal de poder. E a pessoa está lá endemoniada, racional demais, é ateia ou ateu, e você vai ficar falando um evangelho que não vai bater nele. Agora, se você está preparado, porque você encontrou com Deus, teu evangelho tem poder. E ali, então, a pessoa se curva, como uma pessoa estava falando, até que o rapaz era um ateu, mas ele não se convertia de jeito nenhum. Mas quando Deus começou a revelar a intimidade dele, os problemas que ele carregava, ele falou, quem te contou? Ele falou, ninguém, Deus fala comigo. Uau! Aí sim que ele se curvou. Entende? Então, isso é que nós precisamos, chegar a esse ponto, de ter intimidade a ponto de Deus poder revelar o problema dos outros e trazer libertação para a pessoa. Desculpa, Sim. aqui. A senhora falou que o chamado era 4, né? Pisar na cabeça da serpente, preparar o povo de Deus para o arrebatamento. Qual que era o terceiro, o quarto? Busca da santificação. Santificação, isso, exatamente. Uhum. Então, note-se que Moisés não conhecia Deus, claro, ele foi criado no Egito, né? E muito menos no deserto ainda, mas nesse deserto ele começou a conhecer. E aí ele começou, o próprio Senhor começou a se apresentar a ele e falou, você vai, que quando eu for com você, você vai dizer para eles que meu nome é o Eu Sou. Agora, interessante é que você imagina, vai apresentar alguém e eu vou dar a mão, por exemplo, para Viridiana falar, muito prazer, Viridiana, qual é o seu nome? Viridiana. Aí eu falo, eu sou. Ela fala assim, essa mulher tá biruta. Ela não completou a frase, porque essa frase exige um complemento. Eu sou o quê? Ou eu sou quem? Da mesma forma, Deus deixou assim, em aberto, né? Quem tem o número 4? Que é Êxodo 3, 14 e 15. Eu. Por favor. Respondeu a Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos olhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Uhum. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor,
o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Amém. Então você viu que Deus se revelou a Moisés dizendo eu sou. O que significa eu sou? Eu sou significa o quê? O Deus sempre presente. Porque eu sou, está no tempo presente. Então Deus é tão magnífico que ele não quis completar a resposta porque ele queria se apresentar de várias formas para nós também. Tá? Nesse momento, quando ele falou eu sou, eu estava procurando no Strong e ele fala assim, ser, tornar-se, vir a ser, existir, acontecer, tornar-se como, e tem vários outros também. Ou seja, no sentido de eu vou me tornar o que você precisa, eu vou vir quando você precisa, eu vou existir de acordo com as suas necessidades, vou fazer acontecer o seu casamento ou a sua viagem. Tudo isso é Deus que está falando, eu sou aquele que posso prover todas as coisas. Então, Deus eu achei, quando eu estava estudando isso aqui, eu falei, gente, a palavra raiar tem um profundo significado mesmo. E eu pergunto para vocês, como você deseja conhecê-lo? É para pensar. A gente só conhece como Salvador, acabou. Tanto que fala que Jesus é Salvador, que é Salvador, que é Salvador, acabou. E limitou-se. Ele é muito mais amplo do que o Deus Salvador. Embora ele seja realmente extremamente válido por tudo que ele fez. Sem salvação nós não vamos chegar a nenhum lugar. Mas Deus quis se revelar a próprio Filho de Deus com outros nomes. Eu vou falar alguns que vai ser interessante, mas eu creio que você já conhece, né? Eu sou Jeová Shalom. O que significa Shalom no hebraico? Paz. Mas o Shalom é muito mais que paz. Ele é o príncipe da paz, Jesus, mas ele fala assim, eu sou o teu bem-estar, eu sou tua saúde, eu sou tua prosperidade, eu sou tua segurança. É isso que representa o Shalom. O Shalom representa muito mais em termos de profundidade na palavra original. Amém? Então, isso está em Juízes 6:24, né? João 14:27, 16:33, que isso é bom para depois vocês conferirem. Mas ele também disse, eu sou Jeová Jiré, aquele que supra todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. De Gênesis 22, 8:14, fala que no monte do Senhor se proverá. O quê? Deus está falando, se você estiver no monte, no lugar alto comigo, eu vou prover tudo o que você precisa. Só que não é fácil. Eu lembro que, gente, quando eu estava subindo na minha oração, querendo subir um monte, eu lembro que eu caminhava um pouco, já estava cansada, daqui a pouco eu deslizava. Falei, gente, eu não vou chegar nunca lá em cima. Aí no dia que eu consegui chegar lá em cima, eu falei, glória a Deus, cheguei no monte. Aí quando eu cheguei no monte, eu falei, não, essa é a primeira etapa. Olha as outras montanhas. Eu tinha que chegar nas outras ainda. Mas é uma caminhada, todo mundo tem que ir subindo, né? De level para encontrar realmente o Senhor. E ele falou também, eu sou Jeová Rafá. O que é Jeová Rafá? O Senhor que me sara, o Senhor que me cura, até Jeremias 33, né? Atos 4:26 também fala sobre Jeová Rafá. E tem até música, né, que já foi feita com esse nome. O Senhor, né, o Senhor que sara, na cruz do Calvário, ele não trouxe realmente redenção, salvação, cura para todo mundo. Eu estou agora numa busca dentro de mim que está um pouco de choque. Mas eu quero entender algumas coisas que depois eu vou falar a hora que ele me revelar. Que é muito interessante, vai ser uma bomba a hora que aquilo cair no meu coração. O Senhor Jeová Tzidkenu, exatamente o Jeová que nós precisamos hoje. O Senhor é a nossa justiça. Como a igreja está sendo injustiçada, como está sendo perseguida, pessoas estão morrendo na inocência, igrejas estão sendo incendiadas. Então Deus está falando, eu sou a tua justiça. Não faça justiça com a tua própria mão. Me chama que eu sou aquele que posso julgar tudo corretamente. Amém? Então, Jeremias 33:16 fala sobre esse nome. Eu sou Jeová Nissi também. Depois de uma batalha espiritual, quando você tem a vitória, com certeza você vai ver um anjo hasteando a bandeira branca de Jesus, que é o Jeová Nissi. Você teve vitória nessa área.
Então, é Deus bradando realmente a vitória que você, por você ter derrotado todos os seus inimigos. Amém? E, claro, ele tem, é porque nós precisamos conhecer, por exemplo, eu conheço a Ellen como professora do Bible College. Eu não sabia que ela era formada em música, que ela realmente sabia tocar. Quer dizer, esses aspectos eu fui conhecendo aos poucos. Com Deus é a mesma coisa. Então, Deus tem os seus atributos que nós desconhecemos. Nós achamos que Deus é só Salvador, Jesus veio só para salvar, mas dentro dessa salvação está embutido tudo que nós não percebemos ainda. E aí nós ficamos o quê? Apanhando do diabo. Não é verdade? Quem tem o número 5 aí, por favor? João 8:58. Isso. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou. Ó. Respondeu Jesus. Quem que eu sou, então, que falou com Abraão? O próprio Jesus. Só que ele não estava encarnado. Ele estava em espírito, como Deus. Então, ele se apresentou e ele falou, eu sou. E aqui Jesus, no Novo Testamento, confirma, o eu sou eu mesmo. Isso é lindo. Nossa, para mim, quando deu um estalo, eu falei, uau, Senhor, que tremendo, que o Senhor já falou com Moisés, já preparou Moisés, porque o Moisés era um tipo de Jesus no Antigo Testamento. E Jesus, então, veio pessoalmente aqui na Terra para revelar quem ele é. Então, nós precisamos realmente pegar esses detalhes, não é verdade? Então, Yeshua HaMashiach, né, estava já expresso no Antigo Testamento, revelando-se de todas as formas. O eu sou disse, em nenhum outro nome a salvação, porque também debaixo do céu, né, claro, nenhum outro nome há, entre os homens que importa que sejamos salvos. Então, o eu sou disse isso daí. Não tem salvação além de mim. Antigamente, quando eu ainda era muito ignorante, eu falava assim, Deus, será que só o Senhor é verdadeiro Deus que pode levar a gente à salvação? Será que não tem nenhum outro Deus? Será que o Buda não pode levar? Será que o Buda não pode salvar? Porque minha família, meus pais, né, principalmente da minha mãe, meu pai era mais ateu, mas a minha mãe ela era budista, né, veio de família budista. Eu falo, será que foram tantas boas obras que eu vi eles fazerem? Será que não tem outro caminho? E eu tinha essa dúvida. E um dia Deus falou para mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim, ó, pau. Entendeu? Foi, como diz, ai, deu um tapa na minha cabeça. Eu falei, amém, Senhor, aprendi. Agora, você como líder, né, quanto tempo passado na presença de Deus? Em jejum, em oração, em busca. E eu sei que aqui a vida é diferente, é muito corre-corre. Mas Deus quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Senão não vale a pena ser cristão. Não vale a pena você conhecer aquele que te salvou. E depois você fica penando na sua vida difícil de prosseguir, porque você não conhece o autor da vida. Nós precisamos, vocês que vão ser futuros ministros de Deus, tenham obrigação de conhecê-lo e de buscá-lo. Amém? Quando eu tive a revelação, desde o meu chamado, Deus falou para mim assim, que o meu ministério lá em São Paulo teria que ter o nome Ministério de Libertação El Shaddai. Então, o El Shaddai, para mim, era um nome. Eu falo, uau, Todo-Poderoso vai estar conosco. E tinha muito mover do Espírito. Cachoeiras se abriam no meio da sala, as pessoas eram arrebatadas sozinhas. Era muito mover, não tinha uma reunião igual. Eu falei, uau, estou conhecendo os aspectos do El Shaddai. Então, eu achava que ele era poderoso, mas no sentido de poder. Poder. Depois eu descobri que o poder dele, o maior poder é o amor de Deus, sabia? O amor dele. E aí, quando eu entendi a característica de El Shaddai, eu fiquei pensando, gente, eu estou me identificando com ele. O amor de Deus, ele é compassivo, ele é misericordioso, ele é paciente e ele tem poder nas palavras. Ele tem persuasão, quando fala, aquilo sai como uma bomba e explode dentro da pessoa. Isso é muito lindo. Então, eu entendi que o El Shaddai trabalhar comigo desse jeito. Então, quando eu lembro, eu falei assim, gente, eu nunca tive
conhecimento do que se chama autoridade contra o demônio, mas eu falava, sai em nome de Jesus, ela, puf, desaparecia na hora. Por quê? Porque o El Shaddai estava tão dentro de mim que quando eu falava, saía que nem uma explosão de poder através da minha boca. E hoje eu vou garantir para vocês, se vocês estão prestando o mínimo de atenção, vai começar uma transformação no interior de vocês. Que nem vocês imaginam. A mudança que vai ocorrendo, porque o El Shaddai está falando e o El Shaddai vai estar transformando também. Amém? Amém. O Eu Sou, na realidade, está realmente à nossa espera sempre, né? Nós precisamos buscar de todo o coração, conforme escreveu Jeremias, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? E sereis achado por vós do Senhor e farei mudar a vossa sorte. Isso está em Jeremias 29, 13 e 14, que eu sei que é o número 6 aí, que a pessoa eu já dei na mão. O Senhor Yoshua é a revelação máxima e completa de Deus para todos os homens, claro. O líder espiritual, então, ele tem que ter um encontro real com Jesus, uma experiência pessoal que vai mudar a sua vida. Muitos líderes, como eu falei, estão falando de Jesus, ensinando Jesus, mas poucos estão falando através de Jesus. Isso é muito diferente. Jesus tem que estar encarnado em você, para você poder falar, ele poder falar através de você. E muita gente ensina Jesus, não é? Jesus nasceu, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, mas não está incorporado nele. Isso está totalmente equivocado, claro. Existe um lapso muito grande, né? A terceira condição, que hoje, infelizmente, poucas igrejas têm, mas estão acordando, graças a Deus. Ter noção de batalha espiritual. Isso você vai ver exatamente. O líder espiritual deve deixar o Egito, como nós já falamos, tem que deixar o mundo de pecado, onde vivia, as nossas danceterias, nossas bebedices, orgias, tem que deixar tudo isso daí, porque lá é o reino de Satanás, então você não pode fazer parte. Então, a primeira condição que você tem que entender é que isso foi passado, Deus até te deixou você aprofundar em umas coisas que não deveria, mas por quê? Porque Deus vai usar você também agora para pisar na cabeça da serpente. Com certeza. Né? Eu vejo a Veridiana de salto fino e falo, desgraçado, na cabeça da serpente, entendeu? Então ele fala, fuja da sedução do mundo, né? Da tentação da carne, claro, né? E do próprio diabo, né? A trilogia do diabo é sempre o que é fama, riqueza e poder. Nunca ele mudou essa estratégia, nunca. Para quem quer ter fama, ele é o primeiro que vai lá até dar fama. Você vê muitos artistas por causa disso. De segundo lugar, a fama vai trazer riqueza, claro, então ele também vai dar dinheiro, né? Mas no fim, quem tem muito dinheiro vai cobiçar o quê agora? Poder. Então, e essa trilogia do diabo não vai mudar em ninguém. Ele é sempre repetitivo. Então, nós temos que tomar cuidado até quando vem riqueza para não se perder. Amém?